eu sempre aqui nesse papel difícil de moderador. Mas vamos tentar fazer uma exposição breve cada um para dar espaço para depois vocês fazerem perguntas, se assim quiserem. Bom, eu vou fazer uma rápida exposição sobre os mapas do Ano Novo Astrológico do ano passado e desse ano. Né? É engraçado porque sempre quando tem aquele tempo, astrologia, tarô, a gente é convocado para dar entrevista aqui e ali, fazer as chamadas previsões, mas eu sempre tento lembrar que, para a astrologia, pelo menos, o ano astrológico começa na entrada do Sol em Áries, que se dá em torno de 20 e 21 de março todo ano. E esse mapa sempre serve de referência para a gente. Esse é o último. Vamos lá. Para frente ou para trás, eu não sei. Mais um pouquinho. Esse. É como esse ano astrológico ainda não acabou, em vez de fazer uma previsão, vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que o Bola também faz, que é você pegar um fato acontecido e mostrar a correlação planetária que havia naquele momento. Nesse caso, é o mapa de abertura do ano passado. Não, não é esse. Esse. Repare o seguinte. Isso aconteceu... Está pulando sozinho aí? Aí, pronto. Então, esse foi o momento da entrada do Sol em Áries. Furando na parada. Vamos voltar. Aí. Repare o seguinte, esse foi o momento em que aconteceu o Ano Novo Astrológico de 2013, vai terminar agora, em 20 de março de 2014. Eu me lembro que eu participei do programa Estúdio I da Globo News, e é engraçado porque às vezes nessas horas você fala determinadas frases, ela está interpretando alguma coisa que você não tem noção do alcance daquilo. Né? Então eu me lembro de uma frase que eu falei, você dizia só o seguinte, começou com Ocupa em Wall Street e agora eu ocupo em tudo. Só que era um momento que ninguém estava ocupando nada ainda. E esse mapa demonstrava exatamente isso. O momento em que o Sol entrou em Áries no ano passado foi às 8 e pouco da manhã, 8h03, 8h05 da manhã, 8h01 da manhã. Então o próprio Áries é que estava no horizonte como signo ascendente. Logo acima ali vocês vão ver o símbolo típico do Marte, que é o símbolo do sexo masculino, ao lado do planeta Urano. Quando a gente fez a mesa da quadratura de Urano alguns dias atrás, que essa conta como se fosse o do isqueiro e o gás. Né? E o signo de Áries é o signo do guerreiro. E ele se juntou à atenção de Marte e Plutão, que continua no céu, nos próximos tempos, falar um pouco sobre isso. E a escola que era um ano de porrada. Isso é um mapa de violência, de explosão, de temperamento. Só percebeu isso nas manifestações, porque dá-se voltado pela ditadura, né? Como se reprimiu manifestações, às vezes até usando as manifestações através do chamado PSDB para fingir que é manifestante para violência. Nós ainda estamos sobre essa configuração. E a gente vai falar do PSDB, vocês percebem que também é azul. Nesse caso em particular, antes do azul, a gente tem dois planetas chamados planetas rápidos, no caso a Lua, que no signo ajuda Urano, porque essas pontas de longo prazo precisam de uma espécie de donador no determinamento para que manifeste no plano concreto. No caso, bem tipo de heróis, digamos, um amplificador a partir da colocação do Marte junto do Urano e da Lua em quadratura em ângulo 90 graus com esse Marte e o Plutão lá em cima. Então o Marte e a Lua funcionam como detonadores desse processo. E a gente teve um ano que a gente ninguém esqueceu do que já se passou. Para esse ano, a quadratura continua lá, o Urano está lá em cima, a entrada vai ser quase às 14 horas. De novo, a gente tem atenção na quadratura, e esse ano a gente tem
entrando nessa tríade, formando um botão. Então, vocês vejam, depois do ano da água nós vamos começar, a gente já está vendo essa questão da Rússia, a questão de bola nacionalista. Plutão, essa oposição de Plutão, eu acho que é o mais pesado a influenciar a quadratura de Plutão, que ainda vai continuar por mais uns 3 ou 4 anos. Ou seja, estamos vivendo um tempo realmente intenso de transformação, de questionamento da ordem em todos os sentidos. E se o ascendente em câncer, que vai ter esse ano, o pessoal entre nós, dá uma amenizada naquele clima do ano passado, tudo em Ares, ao mesmo tempo, como dizia antigamente, a luta continua. Meu outro ponto é uma Copa do de este ano, às 10 horas, na cidade de São Paulo. Não, foi dentro, porque não é que se abre, que sabe no início do jogo, obviamente, não cheio, a oposição é dura, o pessoal está engenho, não seja aqui, a gente estava em conjunção ao Urano, sendo em oposição. Guardadas as proporções, é ainda um gatilho, uma possibilidade de explosão. O meu receio é que seja muito violenta entre os times e com as manifestações que a gente sabe que vão acontecer. Depois, mais ou menos, a hora que acaba o primeiro jogo da Copa do Mundo. Aí a gente marcha lá em cima do céu, a oposição com o Urano aqui embaixo, e o acho que as nossas autoridades vão fazer um aperto aí para a Copa do Mundo. Só isso, gente. Obrigado. Giancarlo. Boa tarde a todos. Vocês sucinto como os colegas na mesa. Baseado que no do 4/7, que é o carro, e o que vem da data do Brasil, da 7. Então, analisando em breve, que é os dois o logo, e a partir de setembro desse ano a gente não. Então, a questão do carro no mundo, a gente pensa numa fórmula mundial, sociologia que trabalha com a precisão de dados, o símbolo ele pensa que dizer que um ano, através do tarô, pode ser bom ou ruim, é muito vago. Tá? Eu analiso o comportamento e a dinâmica desse ano também dentro de uma coletividade. A ideia do carro, como um arcano e composição do tarô, ele representa um geral, chegando triunfante em seguida do carro. Muitas pessoas questionam, ele está indo, está voltando? Não, ele está fazendo dentro, com todas as suas pompas e suas honras. Tanto é que esse nome, o nome dessa prática que acontece em Roma, chama triunfos. Por isso, o arcano 7 também tem o nome de carro do triunfo. Alguns chamam de carro de Osíris, enfim. A ideia por trás do arcano 7 é a determinação e a vitória em que a pessoa não admite perder. Isso é uma coisa séria, porque se a pessoa não admite perder, ela vai querer ganhar de todas as maneiras, certo? A vontade de querer conquistar à força certas coisas passa a ser o tom de 2014. No final do ano passado, eu já tinha cantado a pedra que quando entrasse o arcano 7 esse ano, nós teríamos um ano tenso. Por quê? Vamos ler. Então, continuando, vamos pensar em 2001 como o ano que ocorreu aquele acidente das Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, enfim, que teve a Imperatriz. As pessoas me chegam e falam assim, mas Jean, um ano da Imperatriz maravilhoso, não deveria acontecer coisas fantásticas, caiu logo o World Trade Center, né? Eu falo, gente, o oposto do seu símbolo a Imperatriz é vida, é gestação, prazer, satisfação. Você tem o oposto, você tem destruição.
E o que eu percebo ao longo das análises, ao longo desses anos todos, é que a coletividade, ela tende a pegar o lado sombra do arcano, ao invés de pegar o lado luminoso, não luminoso, luminoso, ou seja, elevado, né, em suas características. Pois bem, se a gente pensa num carro, que é um arcano que representa a vitória sendo reconhecida e utilizado do ponto de vista negativo, nós temos a ideia de pessoas ou povos, né, líderes, que passam a querer conquistar pela força. Nós temos aí a história do Putin, a União Soviética, os problemas que eu já tinha falado nos postagens lá do Face, inclusive, no final do ano passado. Eu falei, olha, é um ano que vai começar com conflito, porque a coletividade ainda está muito imbuída disso, né? De problemas que se relacionam ao poder, a questão, enfim, do ego, da supremacia em qualquer nível. Júpiter e Plutão, que ele está falando aqui, tem uma característica, né? E essa figura do carro, ela traz uma aceleração, porque o carro em desfile, né, os líderes, eles vão tentar buscar aquilo que acredito que tenham perdido. O que é o Putin hoje na Rússia, né? Ele quer reintegrar a Rússia, ele quer retomar, ele quer tomar a Rússia para si. Tipo, a Rússia é minha, certo? E isso pode se repetir em pontos isolados. Né? Se você não vê somente esse elemento acontecendo na Ucrânia lá, vocês vão ver em outros países. Você vê a tensão na Venezuela, né? Vizinha nossa, acontecendo por questões políticas internas lá, direita, esquerda, enfim. Tailândia. E outros países vão demonstrar isso. Todos os líderes que acreditam tenham perdido ao longo da sua vida, ou povos que tenham sentido que perderam ao longo do seu tempo alguma coisa, vão tentar reivindicar isso de volta. O segundo aspecto é o positivo, né? Porque não só de espinhos a rosa existe, então tem um lado positivo também. O carro, ele é muito bom para atividades que envolvam movimentos, então a questão de migração e imigração, a questão de fluxo turístico, a questão de movimentação de esporte que envolvam velocidade, isso gera realmente uma movimentação maior, isso gera um destaque maior, esportistas, e é um ano que as pessoas desenvolvem mais o senso de estratégia. É um ano importante, né? Coisas assim básicas que a gente poderia dizer. Não brigue por qualquer coisa, porque um ano que tem um 7, né, simbolicamente falando, a gente tem um arcano pessoal a partir da data de nascimento, mas na vibração coletiva, você tendo um 7, você fica mais impetuoso. Tá? Você acredita que você vai fazer o que você quer fazer, que dá na telha. O outro aspecto positivo é tudo que a gente quer do naval, metalúrgico, né? Então, movimentação também de portos, movimentação também de comércio marítimo, enfim, o comércio exterior, isso também facilita, né, durante o ano do carro. Né? O carro, ele tem muito a ver com essa questão de superar certas barreiras. Então, os países ou alguns lugares que tenham certas barreiras impostas, né? Por exemplo, a Cuba tem uma barreira, né? Tem a questão do que foi imposto pelos Estados Unidos, enfim, lá eles vivem aquela situação. Então, é um ano que favorece uma conversação. Você chegar, de repente, numa conversação, ou tentar uma conversação, pelo menos nisso aí. É claro que a situação da Venezuela não facilita muito, porque é um fator que também dificulta politicamente. Mas, de qualquer maneira, todos os países que têm essas barreiras, elas têm a facilidade de superar. Aí vamos pensar no Brasil, né? 22 é o arcano do lobo, a gente já tinha conversado ano passado que seria um ano de desafios, aí tem o ano 6 que foi o Namorados ano passado, e teve aquelas questões de convívio, de relacionamentos, das pessoas questionarem os laços, os grupos, as relações de uma forma geral. E esse ano, como tem o lobo com ainda a passagem do 7, né, a soma dá o 11 a força, né, 22 com 7, 29. Eu utilizo a numeração clássica do tarô, para mim 11 a força, eu não uso a numeração do Rider-Waite. Então isso dá muito estresse, o Brasil dá muito estresse ainda. É como o Brasil estivesse ainda num estado de estresse até
o 7 de setembro, o próximo aniversário do país. E quando entrar o Papa, vocês vão perceber o seguinte, o tom, que é um tom social, que está acontecendo hoje, né, de discussões em torno de valores, de dinheiro, de vir de verbas, né, político, vai entrar no religioso. Né? Plutão, de novo, que o Valdemar está falando. Vai entrar no religioso, né, porque o Papa rege o Brasil a partir de 2014. Então, é possível que os conflitos, as tensões, saiam das ruas e entrem em discussão filosófica, religiosa, enfim. O Papa é bom lembrar que ele não é um arcano apenas Papa ou sumo sacerdote ou hierofante, o que vocês quiserem chamar, tá? É o arcano 5. Ele vai sair ele não está restrito apenas à religião, ele pode entrar também no aspecto acadêmico científico. Então é possível que também surjam muitas discussões em torno de elementos científicos que voltem à tona. Essas discussões que envolvem, por exemplo, essa questão de célula-tronco, ou descobertas, ou questões de leis que envolvam esses princípios científicos. Então, isso também ganha status, ganha força, principalmente a partir do segundo semestre para o primeiro semestre de 2015, e passa a ser também a pauta. Papa é uma figura ligada à ética, moral, conduta, fala da questão da verdade. Se tem algumas coisas que estão sendo ditas de mentira, no ano que o Papa está regendo, isso aparece de uma forma transparente. No Brasil, principalmente, que é o regente do Brasil. Então, o que está distorcido, mesmo que fale assim, a mídia distorce, jornais, tudo o que for precisa ser dito, o que precisa aparecer, vai aparecer a partir da virada do Papa. Tá? E para encerrar, para passar aqui para os meus colegas, a força sendo esse arcano que vem da soma do milhar do ano, né, que é o 7, com o arcano que está ainda regendo o Brasil, que é o 22, né, essa força, ela é prenúncio do pendurado que vem a seguir. Né? Então, vai ser muito importante o Brasil trabalhar esse processo de renúncia. O Brasil vai ter que sofrer um processo de voltar atrás, estagnar, estacionar e repensar tudo o que foi feito até aqui, ou o Brasil vai analisar o seguinte, muito sacrifício e perda já aconteceram. A gente precisa, então, agora tomar posições mais conscientes, né? Porque o pendurado é um arcano que, a partir do 7 de setembro desse ano, vai falar mais de espiritualização, vai falar mais da questão de abrir mão de certas coisas. E eu acho que é a partir daí que pode acontecer uma conversa, né? No sentido de amenizar essas tensões que estão acontecendo agora. Conversa, não estou falando solução. Tá? Porque um dos problemas que ocorre, principalmente politicamente, né, nesse contexto todo, é que o povo quer ser ouvido, o político não quer ouvir. Então, esse Papa entra como intermediário, né, entre a questão de se falar e ouvir. Eu agradeço a todos, uma boa tarde. Vamos ouvir, então, a Ariana, da tradição Wicca, por favor. Bom, o oráculo que eu usei foi o Oan. O Oan é um oráculo conhecido como oráculo das árvores sagradas, druídico, enfim, tem vários nomes. O Oan é, na verdade, uma escrita, supostamente trazida aos homens pelo deus Ógnios, ou Ógno. Enfim, nós usamos esses símbolos inscritos em pedras de forma a traduzir um oráculo. O método que eu uso no Soen, quando acontece a morte do deus, na primeira lua cheia depois do Soen, eu pergunto como vai ser esse ano. E aí, no retorno da criança da promessa, que é o Yuli, passada a primeira lua cheia, na noite de lua cheia, eu pergunto de novo, como que eu devo me conduzir esse ano? O Oan que aparece, como vai ser, é a Madre Silva. E a Madre Silva
parece uma repetição do que já falaram antes, ela fala em cautela. Você só tem cautela diante de algo que é perigoso. Então, não vem um ano bom, não vem um ano fácil. Isso vale para o macro e vale para o micro. Vale para o planeta, para os estados todos, os países todos, vale para o Brasil, mas vale para cada um de nós também. Não será um ano tão fácil para nenhum de nós. Cautela. Acautelar-se significa observar, pensar bem antes de falar, pensar bem antes de agir. E aí, a segunda árvore que aparece, já depois do Yuli, é o tojo, que fala em generosidade. Talvez o método para a gente superar esses perigos seja ser mais generoso. E é isso que se propõe, através do OA, que nós possamos ser generosos. Não sei até que ponto é possível você pensar que alguém, como o presidente Putin, vai ser generoso em relação à Crimeia. Eu tenho minhas dúvidas. Mas nada me impede de torcer, na verdade. Enfim, me parece que a pauta é generosidade para superar as adversidades. Nós temos uma tendência nesse ano, pela Madre Silva, a nos envolver em conflitos. Conflitos pessoais, conflitos interpessoais. Então, é um ano de muito cuidado, de muita cautela. E me parece que isso meio que reforça tudo o que foi dito até agora. Continuar dentro da tradição. Vou passar a palavra para o Wagner Périco. Wagner, por favor. Bom, a minha tradição não é Wicca, é de bruxaria. Mas, antes de mais nada, antes de falar da previsão, o que eu fiz? Da previsão do ano. Eu quis dar uma olhada na previsão do encontro da nova consciência. É uma coisa que todos que estão aqui gostam, querem que continue cada vez mais forte. Bom, e uma runa que apareceu mostra que, na verdade, o encontro ele vai passar por um momento fênix. Ele praticamente vai se incinerar no sentido de ele vai queimar algumas coisas mais, algumas coisas têm que ser queimadas, mas ele vai renascer. Eu digo isso porque, mas o encontro não é só agora em 2015, mas todo o preparo de um encontro sempre é no ano anterior. Então, os bastidores do encontro acontecem em 2014. Então, ele renasce com muita força, ele renasce de um modo bem interessante. Eu acho que isso é interessante a gente perceber, essa brasa que às vezes a gente pensa que uma coisa, fala assim, nossa, tem tanta dificuldade, tanta coisa atrapalhando, a gente começa a ver aquilo que a gente tem tanto carinho e fala assim, como é que vai ficar? Com tanta oposição, às vezes, que acontece. Mas assim, chega até um ponto, mas ele brota de novo. Então, eu acho que as runas dão não só esperança, como força renovada. Então, eu gostei muito do resultado. Quanto ao Brasil, não dá pra... Sempre acaba se repetindo, não tem como. Na verdade, as runas mostram que é um ano ambíguo sob certo aspecto. Porque assim, ao mesmo tempo, é um ano violento literalmente, com embates, com possibilidade de óbito, inclusive. A Copa é uma bomba relógio. Mas, pode ser que não são possibilidades, que de repente podem realizar, a gente torce que algo aconteça na hora. Ao mesmo tempo, esse ano ele vai ser muito um turning point. Ele muda. É um ano muito importante para o Brasil, extremamente importante. Não só, a Copa, na verdade, é o de menos, não é por isso que é importante. É importante porque as pessoas, elas começaram a tomar uma nova posição na vida, elas tomam uma nova posição e as coisas não vão ser mais como eram antes. Não só no aspecto do que vai gerar violência, mas na consciência das pessoas.
As pessoas vão começar, é como se fosse assim, aqui tem violência, se vai ser reprimido ou não, é uma outra história, mas as pessoas vão agir por outros modos também. Não há, é como se você tentasse segurar água na mão, não há como. O que foi disparado, ele vai. E esse caminho, ele também é produtivo. Ele faz com que as pessoas ganhem mais em autoestima. Porque se por um lado, no exterior, eles veem o Brasil realmente com seus problemas, e a gente para de só mostrar o carnaval, por outro lado também, eles percebem que nós estamos lutando, que realmente, isso, o próprio brasileiro, ele começa a se valorizar mais. Ele começa a trabalhar, é como se a partir desse ano a autoestima dele fosse diferente de só dizer que o Brasil tem praias bonitas, que tem carnaval, que tem... Ele começa a perceber que tem orgulho de ser quem é. É muito importante porque mexe a autoestima do Brasil, mas também tem esse aspecto da violência. É uma coisa que vai permear o ano inteiro. Uma coisa importante também que acontece é assim, individualmente, cada pessoa ela pode também tentar fazer a parte dela, isso tudo que a gente fala, para intensificar ou não aquelas mudanças que ela considera necessárias. Às vezes, mesmo que você não vá naquela passeada, mesmo que você não vá em alguma coisa, a sua posição, uma palavra que você fala com a sua vizinha, com alguém, energeticamente começa a interferir nesse processo todo. Mas, por mais difícil que seja esse ano, às vezes, quando a gente, próximo das mudanças, são os momentos mais agressivos, são os momentos mais tumultuosos. E isso é importante. A gente está caminhando para algo que, por mais perigoso, e é perigoso, ele também te dá uma possibilidade imensa de crescer. É isso. Obrigado, Wagner. Vou passar a palavra a Jane Portal, taróloga e astróloga. Tudo bem, boa tarde. Bom, como o Mazinho já me apresentou, né, eu vou tentar falar um pouquinho, né, a respeito das tendências. Eu prefiro essa palavra porque, embora previsões seja um termo bastante adequado, né, às vezes dá aquela sensação de que obrigatoriamente, né, aquilo vai acontecer daquela maneira, uma sensação de fatalidade. Tendências,